Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa grande queda da bolsa. O Ibovespa segue caindo mais de 2,5% somente hoje, voltando para os seus 167 mil pontos. Essa grande queda do Ibovespa é atribuída principalmente por conta da saída de capital estrangeiro que o Brasil tem enfrentado no curto prazo. O Brasil, pessoal, é um país altamente especulativo. Somos uma economia totalmente emergente. E no curto prazo, quem dita os rumos da nossa bolsa, no curto prazo, é o capital estrangeiro, que entra e sai com bastante frequência. Inclusive, o capital estrangeiro acaba manipulando o dólar, porque quando o estrangeiro sai, o dólar tende a subir porque a moeda fica mais escassa. O cenário inverso também acontece. Quando entra capital estrangeiro, a bolsa sobe e o dólar despenca. Porém, no longo prazo, é inevitável que as boas empresas vão continuar crescendo lucro, pagando proventos e o mercado vai ter que pagar mais caro pelas ações, porque senão as empresas ficariam estagnadas no tempo. E por falar em empresas, eu vou trazer 3 ações para vocês aqui que ficaram muito baratas após essa queda da bolsa e veio apresentar uma boa janela de oportunidade. Inclusive, a última dessa lista pode subir mais de 150% já para o médio prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e a carteira de ações do canal está derretendo mais do que gelo no deserto. Até poucos dias atrás, né, vocês estavam vendo que meu patrimônio já estava beirando quase 240 mil, e agora com essa correção o patrimônio derrapou para 215 mil. Eu não me importo com isso, pessoal. No curto prazo, o mercado é volátil e todas as ações da minha carteira caíram em bloco. Banco do Brasil desabou, Itaú desabou, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade. Então perceba que por mais que a gente tenha uma carteira diversificada, a gente não se livra do risco de queda, pessoal. Quando o mercado cai, você pode ter as empresas mais previsíveis, a sua carteira vai derreter como um todo. Na pandemia, mesmo para quem tinha empresas muito previsíveis, viu a sua carteira derrapar. E você tem que estar acostumado com isso, porque senão ações não é para você. E você tem que usar estes momentos de volatilidade, de queda, para comprar barato, porque isso tende a ser pontual. Boas empresas vão continuar performando muito bem e suas ações no longo prazo vão ter a tendência de subir acompanhando, porque cotação segue resultados. Tem que se aproveitar dessas volatilidades de curto prazo para fazer boas compras e bons investimentos. O Ibovespa, de fato, segue caindo, muito pela questão do estrangeiro. O IPCA, que acabou vindo aí consequentemente em linha com o que o mercado esperava, agora aparentemente, ou também essa queda é atribuída tanto pelo fator das eleições, que está se aproximando, né? O período eleitoral, mas também não é só isso, pessoal. Isso aqui acontece também por conta do Banco Central. Basicamente, o Copom, que acaba sendo aí, né, um dos primeiros passos para ditar os rumos do Banco Central, ele acaba dando aí meio que uma prévia para nós, deu uma prévia de que o IPCA vai parar de ceder, pelo menos por curto prazo, e a taxa Selic vai ficar em 13,75%. Terá uma queda na próxima reunião do Banco Central e a Selic vai ficar estagnada, o juro vai ficar congelado até o segundo trimestre de 2026, de 2027. Então, consequentemente, né, devido a esse cenário de juros mais altos no Brasil por período prolongado, só com novas reduções a partir do segundo trimestre de 2027, o Ibovespa acabou reagindo muito mal e os ativos de risco acabaram desabando. E sem mais enrolação, a primeira ação dessa lista, que veio a ficar bem barata com esta queda, são as ações da Petrobras. A Petrobras, por fazer grande parte do índice Ibovespa, teoricamente, a carteira do Ibovespa, o principal índice de ações aqui do Brasil, é composto pelas blue chips, as empresas de grande capitalização de mercado, commodities e bancos, são os setores que monopolizam o índice.
a Petrobras sozinha já representa mais de 11% de toda a negociação da carteira teórica do Ibovespa. E perceba que essa queda ela acabou recuando, voltando para os seus R$ 41, ficando barata, porque hoje Petro negocia com EV sobre EBITDA de apenas 3 vezes. Só para ela voltar para a média de 6, tecnicamente a ação já teria que subir. Se eu desconsiderar a dívida líquida, pelo menos ela deveria valer na bolsa uns 800 bilhões de valor de mercado, trazendo hoje, né, um potencial de valorização de 53% no preço da ação. Perceba que Petro já no curto prazo pode subir uns 50%, batendo aí uma cotação de no mínimo R$ 60. Então perceba que o investidor já tem uma visão bem construtiva com o papel em alta. Fora que a empresa está reportando lucro muito alto e também bons pagamentos de proventos e EBITDA. Então a perspectiva neste ano, mediante o seu fluxo de caixa livre, é um provento na faixa de 7,8% a 9% ao ano no cenário pessimista. No cenário pessimista, Petro pode te distribuir mais do que 8% de yield e ainda aliado a todo esse potencial de valorização. E agora com esse recuo nas ações, elas ficaram bem baratas, abaixo do seu múltiplo médio. O PL também diminuiu bastante. Se você pegar o PL mesmo num cenário pessimista na Petrobras, supondo a derrocada do barril de petróleo, supondo que ela não lucre muito, lucre apenas uns, 30 bilhões, sendo bem pessimista aqui com o Petro, né? Eu falei 30 bilhões, pessoal, coloquei errado, que a empresa tem tido um lucro aí, na verdade, né? De 52 bilhões por trimestre, que dá aí mais ou menos 200 bilhões no ano. Então ela estaria por um PL muito baixo, né? Projetando aí um PL na faixa aqui em Petrobras de apenas 2,7 vezes o lucro. Então perceba que ela está muito barata, pessoal. E mesmo que caia, supondo multiplicando esse PL por 2, o lucro caia por 2, ele ainda está por 5 vezes o lucro. Então perceba que está muito descontada. E agora com essa queda da bolsa, a Petrobras veio a ficar bem barata, com bom provento projetado e um bom potencial de alta no preço da ação. Próxima ação dessa lista que veio a ficar bem barato foram as ações do Banco Itaú, que além da Petro, só a Petro você vê caindo 3,63% hoje, né? A Petrobras que é 1,35%, o Itaú caiu 3,63% hoje. Então perceba que os bancos acabaram caindo forte, principalmente por conta de uma perspectiva de uma Selic terminal mais elevada a partir de 2026. E o Itaú, até mesmo ele, que acaba sendo um banco previsível, olha a volatilidade, desabou mais de 3%. Por isso, mais uma vez, eu bato na tecla. Não interessa, todas as ações vão cair em bloco. E agora que o Itaú voltou para os seus R$ 41, a ação veio a ficar de graça, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque hoje o valor de mercado do Banco Itaú, pegando aqui a ação ordinária, não a preferencial, você pode olhar para a preferencial também, não há problema nenhum. O valor de mercado está de 446 bilhões. A perspectiva de lucro no Itaú neste ano é de 52 bilhões. Então o banco estaria por um PL de apenas 8,57 vezes. Está muito barato. E para mim essa região no Itaú é de grandes aportes. Nada se trata de recomendação. Hoje, se o banco repassar um payout na faixa de 70%, ele promete te pagar um yield, tá? Na faixa de mais ou menos 8,1%, fora os extraordinários. Isso está muito barato, porque a média do Itaú é ser cotado em 14 vezes de PL, te trazendo um potencial de valorização de 60% no preço da ação, podendo se valorizar ainda mais do que a Petrobras. Então perceba que o Itaú hoje vale no mínimo, pessoal, o Itaú deveria estar valendo, para justificar esse resultado, uns R$ 65, que daria um valor de mercado no banco, né, projetando toda a qualidade, de 723 bilhões de reais. Perceba que o Itaú ainda segue bem descontado, olhando por essa expectativa, tanto de valorização no preço da ação, como nos bons proventos que o banco pode pagar. E é um banco de qualidade, previsível, que não vai te dar trabalho. Consequentemente, agora com essa queda, né, que aconteceu, o Itaú veio a negociar num PL muito atrativo e num provento interessante, olhando para o médio prazo, tanto para 2026 e para 2027. E ele é o único banco que não tende a sofrer com esse cenário de crédito avassalador que tem acontecido aqui no Brasil. E por fim, pessoal, a última ação dessa lista é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil veio a ficar extremamente barato com a queda recente de hoje, voltando para os seus R$19. O preço sobre valor patrimonial das ações do Banco do Brasil veio a ficar cotado a R$19. O banco está tendo um PVP neste ano de 2026 de apenas 0,57 o preço sobre valor patrimonial. Somente para o Banco do Brasil retomar a sua média de PVP,
a ação do banco teria que subir 78% na cotação, superando a valorização da Petrobras e superando a valorização do Banco Itaú. E, para além disso, o banco está muito barato porque ele está em crise. Qualquer sinal de recuperação que aconteça no resultado, isso já seria motivo para as ações do Banco do Brasil se valorizarem forte. O PL projetivo do Banco do Brasil para 2027, a perspectiva é de um lucro na casa de 26 bilhões, o PL está de apenas 4 vezes, o que fica muito barato. Se você colocar um payout, né, de 40%, o yield projetivo do Banco do Brasil no médio prazo pode ser de acima de 10%, mais ainda esse potencial de apreciação nas ações. Fora que quando o mercado fica caro, o PVP do Banco do Brasil tende a ficar acima de uma vez o valor patrimonial, fazendo com que hoje, né, o banco possa ser cotado tranquilamente acima de uma vez, ficando aqui 1,5, 1,4, como já aconteceu no passado. E aí, pessoal, você teria um potencial de valorização no Banco do Brasil de 150%, mais do que dobrando na cotação e já neste meio do caminho te pagando excelentes dividendos. Então, o Banco do Brasil é aquele case de oportunidade barra aposentadoria. Perceba que é o mais barato porque está em crise. Geralmente, quando as boas empresas estão em crise, passando por dificuldades que tendem a ser pontuais, proporciona para nós uma assimetria. Você compara com o Itaú e a Petrobras que estão voando, tanto em cotação, dividendos e lucro, o Banco do Brasil, no contrário, está derrapando o resultado por conta da alta inadimplência no agronegócio. Então perceba que devido a todo esse fator negativo, o banco é o mais barato de todos essa lista, podendo te proporcionar a maior relação risco-retorno em valorização e dividendos positivos interessantes. Agora com essa queda da bolsa, o banco veio a ficar ainda mais barato, abaixo dos R$20, a ação tem bastante margem de segurança. Dentre essas três, eu tenho as três na carteira. Eu tenho ações do Banco do Brasil, representando a minha maior posição, o Banco Itaú, representando, né, a minha segunda maior posição, está bem próximo do Banco do Brasil em termos percentuais. Eu diria que eles estão empatados, né? A diferença nem é tão grande aqui, então tecnicamente está empatado. Banco do Brasil e Itaú são as maiores posições da minha carteira. BR Partners, 9%. Petrobras, que citei aqui no vídeo, 8,5%. Pretendo subir a posição para a terceira maior posição. BB Seguridade, representando 8%. E as ações da Vale do Rio Doce, representando 2,5% da carteira de ações do canal. Bom, e para vocês que ficaram comigo até o final, bom, eu trouxe aqui um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Pharma, fora que você ainda tem acesso a preço reto projetivo, tudo isso mais barato do que o preço de uma pizza, uma ferramenta em tempo real que facilita o seu dia a dia como investidor. E é, como eu falei, sua para o resto de sua vida. Tá, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo. Primeiro comentário fixado, deixei o link aí para vocês, e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Em particular, tem as três na carteira do canal e são empresas promissoras por longo prazo, tanto em dividendos e também valorização nas ações, olhando para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!